todos. Boa noite. A primeira secretária já realizou a chamada e verificou o estado de todos os vereadores presentes, exceto Luiz Felipe, que está de atestado. Declaro aberta a 40ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem. Convido a todos a fazerem a oração regimental desta casa. Senhor, abençoai esta casa e fazei instrumento de vossa paz, nós os pedimos. Pequeno expediente, ata da 39ª reunião ordinária, realizada no dia 20 de outubro de 2025. Ata da 39ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem, realizada no dia 20 de outubro de 2025, às 19 horas do mesmo dia. Reunidos em sessão ordinária, sob a presidência da vereadora Bruna Renata Teodoro Silva, os vereadores da Câmara Municipal de Santana da Vargem. A primeira secretária, a vereadora Silmara Jordânia Honório, passou mal e foi ao pronto-socorro do município. Dessa forma, a presidente realizou a chamada e verificou estarem os demais vereadores presentes. A presidente declarou aberta a sessão e foi realizada a oração regimental. Iniciando-se o pequeno expediente, foi lida a ata da última reunião, a 38ª reunião ordinária. Após a leitura, a ata foi colocada em votação, tendo sido aprovada e assinada por todos os vereadores. No grande expediente não foram apresentadas proposições. Na ordem do dia foram discutidas e votadas as seguintes proposições: o projeto de lei ordinário do Executivo número 088, de 12 de setembro de 2025, o projeto de lei ordinário do Executivo número 089, de 12 de setembro de 2025, e o projeto de lei ordinário do Executivo número 90, de 12 de setembro de 2025, o projeto de lei ordinário do Executivo número 91, de 12 de setembro de 2025, tendo sido aprovado por todos os referidos projetos por unanimidade. Em prosseguimento à reunião, a presidente concedeu a palavra livre aos vereadores por 5 minutos. O vereador Everton Paulo Araújo disse que o pessoal que mora próximo ao cemitério municipal solicitou que fosse encaminhado ofício ao Poder Executivo, solicitando que a Secretaria Municipal de Obras fizesse um acesso, mesmo que sendo pavimentação provisória, para os munícipes possam chegar em suas casas. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a sessão desejando uma boa noite a todos e ordenou que se lavrasse a presente ata. Colocar ata em discussão. Ata aprovada. Não houve inscritos na tribuna livre. Grande expediente, foram apresentadas as seguintes proposições: projeto de lei ordinário do Executivo número 97, de 10 de outubro de 2025. Altera a lei municipal número 1606, de 29 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2022 a 2025. E a lei municipal número 1826, de 10 de dezembro de 2024, que estima receita fixa e despesas do município de Santana da Vargem para exercício financeiro de 2025, visando a abertura de crédito adicional especial. Abertura de crédito no valor de 316.800 para aquisição de van de 15 lugares. Projeto de lei ordinário do Executivo número 99, de 22 de outubro de 2025. Altera a lei municipal número 1805 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências. Altera a LDO para prever a possibilidade do Executivo modificar algumas questões tributárias. Emenda modificativa número 1, de 22 de outubro de 2025. Altera o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei ordinária do Legislativo número 22 de 2025. Emenda modificativa número 2, de 22 de outubro de 2025. Altera o caput do artigo 3º do projeto de lei ordinária do Legislativo número 22 de 2025. Emenda modificativa
modificativa número 3, de 22 de outubro de 2025. Altera o caput do artigo 4º do projeto de lei ordinária do Legislativo número 22 de 2025. Emenda modificativa número 4 de 22 de outubro de 2025. Altera o caput do artigo 5º do projeto de lei ordinária do Legislativo número 22 de 2025. Emenda modificativa número 5 de 22 de outubro de 2025. Altera o caput do artigo 6º do projeto de lei ordinária do Legislativo número 22 de 2025. Emenda supressiva número 1 de 2022 de outubro. Número 1 de 22 de outubro de 2025. Suprime o parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei ordinária do Legislativo número 22 de 2025. Emenda supressiva número 2 de 22 de outubro de 2025. Suprime o inciso 4 do artigo 4º do projeto de lei ordinária do Legislativo número 22 de 2025. Emenda modificativa número 1 de 24 de outubro de 2025. Altera o artigo 3º do projeto de lei ordinária do Legislativo número 23 de 2025. Ordem do dia. Coloca as seguintes proposições para discussão e votação. Projeto de lei ordinário do Executivo número 92, de 17 de setembro. Revoga a lei municipal número 1370, de 11 de dezembro de 2014, que cria a taxa de autorização de uso de maquinários e veículos para a Prefeitura, para conter em seu rol a taxa criada e para incluir a tabela anexo 1 desta lei. Primeira votação, quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Boa noite, presidente. Boa noite, Lopes. É que nem você disse aqui, coloco as seguintes proposições para discussão e votação. É o seguinte, eu queria que lesse para nós a recomendação do Ministério Público, porque aqui ele está pedindo para revogar a lei. Então, o Ministério Público está pedindo que faça uma adequação ou revoga. Se ele está querendo revogar, se ele tem alguma, como é que fala, um outro projeto de lei, se que ele vai substituir, se esse serviço vai continuar sendo prestado ou não. Senhora, pode olhar isso essa votação. Então, vou olhar essa semana e eu li isso aqui, ó, para incluir tabela em anexo. Então, eu creio que essa tabela seria uma forma de estar adequando. Então, mas se ele for revogar, ele vai acabar com ela, né? Então, aí aqui na sugestão do Ministério Público, ele fala que a questão das horas de máquina não está compatível com os valores cobrados no mercado, né, do pessoal privado, e tem outras recomendações. É isso que eu queria saber. Está acima ou está abaixo o preço? Está abaixo o preço, muito abaixo. Então, assim, vamos acabar com um projeto aí que está resolvendo o problema da zona rural, da zona urbana, principalmente o pessoal que está construindo as casas minhas, o pessoal carente. Então a gente teve que olhar com carinho esse projeto aqui. E vamos ver a sugestão dele. Talvez ele está vindo com outro projeto para substituir esse aqui também, né? Mas não sabe. Peço vista do projeto, então. Votação e peço vista. Pode ser? Todos concordam? Com vista? Aí não vai precisar de qualquer votação, não. Eu peço vista do projeto. Só tem um envio que o Ministério deu um prazo de 90 dias. Esse está no caso. Deixa ir na primeira votação. Vocês querem votar aí então? na segunda a gente analisa. Todo jeito vai ter que rodar. Isso só vai pedir vai ter a tabela para corrigir ou vai ter um outro projeto. Mas eu acho que vai deixar a primeira votação. Ele tem um prazo de 90 dias, está com o parecer do Ministério Público. Que eu estou falando. Então, mas está revogando. Eu mesmo, posso dizer, eu sou contra, né, revogar essa lei, mas Vai ver isso então. a gente tem que ter o argumento plausível, né? Está revogando uma lei, está revogando a lei e está incluindo uma tabela, a inclusão da tabela, então não vai valer de nada se está revogando a lei. Não, para incluir a tabela anexo 1 dessa lei. Então eu acho que deveria mandar o seguinte, alterando a lei, não revogando a lei, manda uma lei nova alterando essa lei aqui,
Que aí ela vai sobrepor a essa, vai deixar de existir e a lei nova vai entrar em vigor. Né? Então, acho que a gente devia pensar com carinho em relação a esse projeto aí. Se tiverem a favor, permaneça como estão. Primeira votação, reprovada. Presidente, só justificar meu voto aqui, que conforme a gente conversamos aqui, a gente vai pedir, né, através de um ofício, para nos explicar, porque aqui fala revogando, mas fala incluir tabela na mesma lei, né? A partir do momento que revoga, não existe, não tem como incluir uma tabela na lei, né? Concorda? Então, meu voto foi contrário hoje, na primeira votação, por esse motivo. Ele faz a recomendação, né? Ou ele tem um prazo de 90 dias para poder dar a resposta, que inclui essa tabela, adequa esse projeto, ou se não, ele revoga. Então, é assim, eu estou justificando o voto também, porque ficou vago. Meio que sem né? Justificando o meu, até semana passada, o Silmaro estava aqui, eu pedi para a Bruna retirar o projeto, para a gente analisar ter mais tempo para analisar o projeto. O Ministério Público pediu para revogar ou corrigir. Agora, se tiver outra lei que estiver vindo para substituir essa, a gente vota diferente na próxima. Porque isso aqui para a população, péssimo. Boa noite, presidente. Eu também vou justificar meu voto, que a gente não pode prejudicar a nossa população. Muita gente não tem condição, talvez, de pagar, né, uma máquina e que a prefeitura possa, né, a gente ter um acordo aí de que possa fazer um serviço diferenciado para a nossa comunidade, né. A zona rural também não pode ser prejudicada por isso. Pronunciamento dos vereadores por 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Eu queria que, talvez, o secretário da Saúde, como nós estamos com o posto de saúde hoje, com o posto lá embaixo terceirizado, e aconteceu um fato esse final de semana com um dos munícipes nossos aqui, né, que ele chegou até o posto lá embaixo, o pronto-socorro, e o médico não estava presente para atender o menino dele. Inclusive, eu também levei a minha filha lá e não consegui ter o atendimento. O médico estava para 3 pontos e foi acompanhar um paciente. Então, a gente volta na mesma história, né? Se sai um e a gente fica desamparado, né? Então, já ocorreu fatos, né, uns anos atrás aí, a pessoa talvez perdeu a vida por falta de um atendimento. Então, queria ver que a gente, a Secretaria da Saúde, poderia fazer, né, para que talvez isso não possa ocorrer, né, porque a gente não sabe quem fica doente ali naquele momento. E o fato do médico estar ausente, né, estava prejudicando a nossa população, né. E achei até engraçado que o moço que estava trabalhando lá, ele falou, e se o médico chegar aqui, não vai atender ninguém, primeiro ele vai almoçar. Eu falei, então não pode ficar doente, né? É isso. Boa noite, presidente, nobres colegas. A minha fala também é em relação a isso que o nobre Antônio disse também, né? A gente estava até junto a hora que o munícipe reclamou para nós dois ali na farmácia. Eu acho que uma substituição rápida, não sei, 2 médicos de plantão, eu acho que o município acho que não teria condições de arcar, né? Mas uma substituição rápida, assim que ele vai com o paciente, né, quando está terceirizado por 3 pontas, poderia mandar um de lá para cá, certo? Ou então deixar lá sob os cuidados de lá e já vir rápido, né, o mais rápido possível.
porque isso não é uma vez só que aconteceu, já aconteceu várias vezes, eu já recebi esse questionamento umas 2 ou 3 vezes, agora domingo nós recebemos de novo, então eu acho que devia fazer alguma coisa, né? Principalmente nessas épocas agora, que o posto está lotado de gente, né? Está tendo muito atendimento, muita gente ficando doente, então eu acho que uma substituição rápida pela Santa Casa lá, né? Não sei como que poderia ser feito isso, mas é um pedido aí também, né, para o Hemorza, que é uma necessidade. Eu quero aproveitar também para falar. Parece que o microfone está funcionando. Então, eu também tive uma reclamação referente à questão dos exames. O pessoal estava na fila aí, fazia mais de 3 anos que estava esperando uma vaga, conseguiu a vaga, foi fazer o exame e me parece que os exames que eles tinham feito para trás perderam. Então tem que refazer os exames para poder voltar, para poder mostrar no médico. Assim, para ver se consegue alinhar, a partir de agora, esses exames que o pessoal está fazendo. Precisa de fazer um outro exame complementar ali para poder fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, para poder ser mais rápido, mais ágil, para poder resolver, senão vai ficar naquele. Ele tem muitos exames para poder resolver, para prestar atenção no município, mas não consegue sanar, porque ele perde o prazo, né? E outra coisa, presidente, eu já havia pedido, solicitado que fizesse um ofício ao secretário de Obras Carcesa, referente à rua lá, Francisco Faria Lima, a continuidade da Ilota Lima ali. Esse final de semana ocorreu outro acidente ali. O caminhão de concreto foi tentar subir aquela rua, despejou uma quantidade enorme de concreto na estrada, na rua lá. E assim, veio um outro carro para trás, não conseguiu subir, começou a patinar, bateu na pia de tijolo. Então ali ele tem que estudar, ver uma situação que pode resolver. Ele põe uma mão só descendo, se põe um quebra-mola. Assim, tem que fazer um estudo no local lá. E assim, eu até mostrei para o nobre colega ali, o Gilson, mais cedo, que eu liguei para o Carcesa, não me atendeu, mas eu mandei uma mensagem, deixei uma mensagem no WhatsApp. Aí ele respondeu que já tinha entrado em contato com o pessoal da empresa, que eles eram responsáveis, que eles viriam para resolver o problema. Mas a questão lá era de segurança, sinalizar o local para que não houve outros acidentes. Então, assim, esperar a empresa, o pessoal vir lá de Boa Esperança vir resolver o problema, eu acho que ele deveria sinalizar para que não ocorresse outros acidentes. Então, ficou aí um pouquinho a desejar. Boa noite a todos. Sobre a UBS, eu gostaria de, em primeira mão, agradecer a todos aqui que mandaram mensagem semana passada, a qual eu tive uma pressão alta, né? A hora que eu cheguei aqui. E até eu fui lá mesmo por medo até de passar mal, né? Porque eu já tinha medido na farmácia e já estava 21 por 11. Na segunda-feira que eu fui muito bem atendida, né? Me passaram os remédios, uma medicação, eu fui embora quase 10 horas. Porém, na terça eu retornei, né? Que eu ainda estava passando mal. E realmente está um caso a desejar a respeito de médicos novos. Eles não põem a mão em paciente para ver se você está com a pressão alta. Tudo bem que faz a triagem, mas depois que fez a triagem comigo, o filho demorou 2 horas para me atender, e dentro dessas 2 horas nem a pressão de novo não mediu. E não me deu remédio também, né? Assim, para pressão. Pediu para não tomar o Buscopan, não me fez nenhum tipo de pedido de exame, né? Lógico que eu sei que a OBS é uma questão de emergência, mas é emergência você ser medicado, pelo menos o exame que ele está pedindo, né? Que faça tal exame para ver o que pode estar acontecendo e tal. Então, assim, quero agradecer a Bruna, que é a Bruna que me fez alguns pedidos de exame, a qual descobriu o que era o meu problema, né? Então, assim, quero que deixar claro que, conforme o Antônio está falando, não só a questão de médico não está, e mesmo quando está, a demora no atendimento e a falta, né, de te atender bem. Porque não está atendendo, tipo, o que você tem? Eu estou com pressão alta. Eu estou falando que estou com pressão alta, mas você não conferiu se eu estou. Fazer o acompanhamento. Não, tá? Então, assim, eu quero deixar isso aqui claro, que isso é parte lá que a gente está no grupo, a gente está vendo as reclamações do dia a dia, né?
Então, assim, e pode acontecer com muitas pessoas ser mandado embora para casa, passar mal, e ter ido lá no UBS. Eu fui lá, fui atendido, voltei para casa passando mal, né? Então, deixar aqui a nossa indignação e pedir para que o secretário de saúde possa estar vendo o que ele possa estar resolvendo a esse respeito. Sobre a triagem, eu acho que, por mais que as pessoas estão xingando, achando ruim, é uma coisa assim que foi muito boa para o município, porque ali detecta quem está mais ruim que o outro, quem está passando na frente é quem realmente está pior, né? Se eu estou sentada esperando, é porque eu tenho condições de esperar. Se chegou uma pessoa ruim, tem que ser atendido primeiro mesmo, né? Então, assim, a triagem é uma parte boa que está acontecendo, porém a questão de atendimento, dependendo do médico que está lá, está deixando de desejar. Obrigada, presidente. Só mais um. Eu gostaria de fazer um agradecimento aqui ao senhor Demerval, né, aquele supervisor da CEMIG do Sul de Minas. Aquele dia que eu recebi ele aqui na Câmara, até convidei os senhores para a reunião. E fazer um agradecimento a ele, porque naquela oportunidade eu levei ele no loteamento Mário Alves de Carvalho, solicitando lá a troca das lâmpadas de LED, né? Para lâmpadas de LED, né? Porque o bairro é muito escuro. E aí a gente entrou no carro aqui, foi até o loteamento e ele verificou que são lâmpadas de LED, sim, mas eram lâmpadas de LED antigas, né, que a empreiteira na época colocou. E aí ele me disse que talvez Santana da Vargem estava no plano Minas LED 2, ia receber mais ou menos 500 lâmpadas de LED. E aí ele pegou o endereço, né, das ruas lá, e essa semana agora, passada, já estava um caminhão lá trocando pelo menos as duas principais obras ali, né, que é as que sobem, né, e por lâmpada de LED, né. Então, fazer um agradecimento a ele aqui. Agradecer a somar o reconhecimento aí pelos exames, né, que a gente fez. A gente tenta dar um socorro lá na farmácia, às vezes, pro pessoal assim, que às vezes não tem lá. É um atendimento que eles não encontram lá. E depois dessa condição, né, de estar vereadora, meu pai também disse, a gente já teve denúncia da farmácia. Então, assim, fiquei muito chateado com isso, porque a gente só faz o que pode. O bem é um comércio? Sim, é um comércio, mas nessa situação aí, eu tenho certeza que a população enxerga que é um socorro que a gente tenta dar, nada fora do que se permite, né? E às vezes, olha pra você ver, a Silmara estava lá, né, com dor nas costas, tudo, eu falei, Silmara, faz um exame, infecção de urina, o que é. Isso aí eu faço com muita gente, só que quando a gente entra aí nessa questão política, tem isso, tive problema esses dias atrás, como se diz, já entreguei para Deus, porque Deus sabe que a gente faz ele de bom coração, né? Até uma questão assim. Até uma questão que eu já pedi para estar olhando, você sabe o que é? Você vai no UBS, você fala assim, você tem que ir no PSF para poder fazer pedidos de exame, certo? No PSF é agendamentos. Então não adianta passar mal hoje e querer ir lá amanhã consultar, que não vai ter vaga para mim, entendeu? Então eu acho que no momento que você está passando com o médico, independente se é uma emergência, se é uma urgência, você está ali perto do médico. Ele pode te pedir um exame. Olha, eu vou te fazer esse pedido de exame aqui, amanhã você traz, se o outro médico tiver que vai olhar para você, não custa. Não custa fazer isso, né? Eu até na segunda-feira, eu cheguei lá e falou para mim que era fazer elétrico. Eu falei assim, olha, se vocês não me der atestado, eu não posso fazer o elétrico, eu não posso ficar aqui. Por quê? Porque também não dá atestado. Te dão uma declaração, às vezes de comparecimento, às vezes nem te dão uma declaração. Vários trabalhadores rurais perdendo dia de serviço, vai no PS, só assim testado lá no PSF. Chega no PSF assim, não tem ficha. Complicado. Então nós temos que ver qual o mecanismo que pode fazer para estar ajeitando isso, né? Conforme a Bruna está falando. Eu fui no posto eu fui no BS 2 vezes. Eu fui na segunda-feira e fui na terça-feira. Chegou na quarta-feira, eu estava passando mal ainda. Aí que ela me passou a medicação para pedir os exames. Pediu um exame para depois pedir a medicação, né? Então, assim, resolveu ter ido lá? Não. Então, isso que a gente tem que ver, né? Porque, igual eu estou falando, Santana até hoje, antigamente era a farmácia do João e Renato.
A vida inteira foi farmácia João e Renato, né? Hoje está o Renato e a Bruna que presta esse socorro para a população. Pode ter 1000 médicos lá embaixo, a gente pede um exame de tisabinas, um médico da pressão, eles não olham se você está com febre. Então, a gente tem que recorrer a quem possa nos estender a mão no momento de uma doença, né? Obrigada mais uma vez, Bruno. Boa noite a todos. Meu filho esses dias passados caiu, bateu a cabeça, fui muito bem atendido lá na UBS, mas tinha 3 pessoas lá, né? Cada hora, 1 hora, né? Às vezes se fosse. E eu já tive a mesma reclamação que você está falando aí. Já tive com a população, já me reclamou a mesma coisa. Chega às vezes não tem médico, demora muito para atender. E a crítica aqui não é apontar o dedo, não, é uma crítica construtiva, a gente quer melhorar. Não é partidária, nada disso. É para melhorar o município, para todo mundo. Obrigado. Então, um exemplo que vocês estão falando, se o médico lá conseguir fazer a solicitação do pedido de exame ali, as meninas estão aí hoje fazendo um belíssimo trabalho, né, as agentes. Aí o pessoal hoje tem o WhatsApp delas. Na mesma hora de saúde lá, a gente passa o WhatsApp para elas lá e elas já começam a correr atrás para a gente. Então, assim, eu acho que falta assim mesmo a questão do médico lá, ele orientar, pelo menos orientar, fazer um pedido, né, de alguns exames que vai me ajudar, assim. Isso também às vezes depende do médico, né, gente? Porque a falta de ética já começa aí, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer é dar um norte para a pessoa, eu acho. Às vezes o secretário não consegue. Como o secretário vai sentar com os médicos e falar, vocês vão fazer isso, isso e isso, né? Não tem como. Mas assim, o dia que o Dr. Rafael do Mané vem, o posto está lotado. Não tem reclamação, né? E não estou falando mal dos outros, né? Mas assim, dá atenção, dá o remédio certo. Eu acho que isso é muito importante. Pelo menos dá um norte. Vai lá, eu sei que tá com dor, vamos dar uma dipirona e tal, a pessoa vai embora para casa, mas ó, pedindo um exame, alguma coisa, não sei o que pode ser feito, né? Mas dá um norte para a pessoa, que amanhã, que é uma dipirona, vai passar 4, 6 horas sem dor, depois a dor vai voltar. Volta lá, já é outro médico, né? Então, pelo menos dá um norte, né? Investigar, às vezes, quando cada plantão que troca, é um que fica, né? Aí, como se diz, não fica na responsabilidade de um só, mas pelo menos dá um norte para a pessoa. Eu acho que deveria. Marcar, às vezes, uma reunião com o secretário, até para a gente poder responder melhor a população quanto a isso. Porque o dia que uma vez que ele conversou comigo, ele falou que quando faltasse lá embaixo, que fosse dia dia normal, iria mandar o pessoal lá para cima. Ó, faltou médico lá embaixo, foi para 3 pontos, e quem está aí mandou para cima, e quem está lá em cima vai atender. Isso ele falou. Não sei se já está em prática, mas era a intenção dele, de repente não pode, né? Então, aí a gente conversa com ele direitinho, para ele dar um... Pode convidar ele. Sim, porque o pessoal procura resposta com a gente, né? Eu fico hoje fazendo uma reunião com a gente, né? Faz uma solicitação, explica já o que está acontecendo. Porque para o secretário é muito difícil. Por quê? Entender um pouquinho o secretário aqui. Às vezes, ele tem opção de contratação também. Não tem não, Não sei, Ali não tem terceirizado, médico. né? Aí você fala, o médico é muito ruim, mas se eu tirar, fica sem ninguém. Sumara, peraí. Mas não é isso que eu falo do hospital. Onde aquele contrato São tem? terceirizados. Então, vai ficar apertado através disso, por causa disso. Terceirizado? Não, é aperto. Hospital, né? Terceirizado, sabe? Terceirizado. Casa de desconto que fornece esses médicos. Aperta mais um pouquinho para o secretário ter feito isso, é terceirizado também. Mas nada de puxa, não tem nada, tira questão de dar puxadinha de orelha para melhorar, né? Igual a Bruna falou aí. Você vai a pessoa sensata, às vezes a pessoa vai consultar, só da autoestima dela, o médico e tratar dele, a pessoa já fica melhor a autoestima de uma vida, é muito diferente a pessoa. Principalmente isso. Com certeza, esse tanto de mãe que reclama, nossa, foi me entender, tá com o celular na mão, não tem confiança. Aí, como diz até nós, né, gente? Qualquer falha que você tem, que você não sabe, ninguém é obrigado a saber tudo, né? Você vai no celular, hoje tem tudo, mas você tem que, né, pelo menos disfarçar, igual a que estava atendendo, tá com o celular na mão, né?
direito, né? Se ela está procurando um atendimento, é porque ela está com um problema, né? Mais alguém? Declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos.